Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos em relação ao São Paulo. E vai pegar o São Paulo só na última rodada do Brasileirão. Pega o Fluminense na quarta-feira no Maracanã, Fla-Flu no Maracanã. Depois o Ceará em casa, também no Maracanã, o Goiás fora, o Palmeiras em casa, o Atlético Paranaense fora, o Grêmio fora, o Sport fora, o Vasco em casa, mais um clássico, né? O Bragantino fora, o Corinthians em casa e nas duas últimas rodadas, o Internacional em casa, o Internacional provavelmente brigando por Libertadores, o São Paulo no confronto direto. Pode ser a final do campeonato, Roger? É isso, volto a falar sobre a dificuldade de você analisar uma tabela, né? Tem ali times que buscam título, Libertadores, buscam ficar na Série A, né? Não sair da zona de rebaixamento, todo mundo jogando a vida. O jogo que falta para o Flamengo é o jogo do Grêmio, o jogo na arena do Grêmio, né? Um jogo muito difícil para você recuperar os 3 pontos, ou colocar os 3 pontos na tabela, né? Porque todo mundo fala assim, tem um jogo a menos. Quando fala que tem um jogo a menos, já calcula os 3 pontos. Não é bem assim, né? O Flamengo tem que ir para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ganhar do Grêmio para colocar esses 3 pontos na tabela. E para quem está atrás, correndo atrás do líder, o mais importante é não deixar o líder abrir vantagem, né? Porque aí, emocionalmente, é muito difícil você recuperar, você ter o psicológico bom para recuperar esses pontos. O Flamengo, teoricamente, e aí volto a computar os pontos, né? Numa tabela normal, estaria a 4 pontos do São Paulo. Então tem que manter, diminuir para 3, ficar entre 5 e 2 pontos para, nos últimos 3 rodadas, dar a arrancada para chegar no Morumbi para ter condições de ganhar e sair campeão. É uma tabela muito difícil também. Números do Flamengo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 62,8% de aproveitamento na competição. São 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Flamengo do Campeonato Brasileiro é o terceiro colocado com 49 pontos. Tem um jogo a menos, como eu disse. Está a 7 pontos do líder São Paulo. E aí é o seguinte, né? Teve o técnico Domenech, que assumiu no lugar do Jesus, que foi embora para Portugal, perdeu o lugar, e aí o Domenech veio para o lugar dele. O Domi foi embora, demitido, e o Rogério Ceni foi contratado. São trabalhos diferentes. Tinha o Flamengo do Domenech, o Flamengo do Jesus, e agora estamos esperando o Flamengo do Rogério Ceni. Porque o Flamengo do Rogério Ceni ainda não tem uma cara, né, Roger? Ainda não tem um jeito de jogar. Está meio indefinido ainda o Flamengo do Rogério Ceni. Não é fácil, né, você colocar uma cara tão rápido num time que tinha uma identidade muito forte com Jesus, né? Para mim, o grande erro do Flamengo foi a contratação do treinador espanhol. Treinador que não tinha experiência como treinador efetivo, né, no cargo, sempre foi um auxiliar técnico de um grande treinador, mas você daí virar um treinador num clube tão grande, de uma pressão tão grande como o Flamengo, é um salto muito grande. Para administrar essa pressão não é tão fácil. E aí o Flamengo perdeu muito tempo. E com a chegada do Rogério, para você tentar reconfigurar essa equipe, para dar uma identidade, não é tão fácil. Que a gente fala só do aspecto técnico, né, da figura do técnico na beira do gramado. Mas aí a gente está falando de filosofias diferentes, de entendimento de futebol diferente. Uma coisa que é muito importante, que poucas as pessoas percebem ou falam, é a questão da preparação física diferente. São 3 preparadores físicos diferentes, né? A comissão técnica portuguesa, depois veio a comissão técnica espanhola, e aí os treinadores físicos, eles trabalham musculaturas diferentes, né? Uns acreditam num determinado método de trabalho, outros acreditam em outro. Então, por isso que o Flamengo, aí pode estar uma chave, porque o Flamengo teve tantas lesões e foi um time que poupou bastante, principalmente nas mãos dos espanhóis. E agora com o Rogério tem sofrido. Mas o Rogério, eu acho que está num caminho correto, né? Eu acredito no trabalho do Rogério, eu acho que é um treinador de grande capacidade, também está sendo testado numa grande equipe,
mas acho que tem mais o perfil do Flamengo que tinha o Domi, mas não é de uma hora para outra que vai ter uma identidade tão clara como tinha com o Jorge Jesus. Agora, esse ponto do condicionamento físico é um ponto interessante abordado pelo Roger, porque o Flamengo com Jesus não poupava ninguém. Teve voo de cruzeiro, né? Teve céu de brigadeiro, ganhou tudo que era possível ganhar. Nessa temporada, o Domi fez o rodízio, que foi muito criticado, muito questionado. Depois entrou a pandemia, e aí muitos jogadores se machucaram depois da parada, da paralisação do Campeonato Brasileiro, na volta do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni assume o time com jogadores machucados, né? Agora que ele está tendo quase que todo mundo à disposição, mesmo assim ainda tem jogador fora machucado. De fato, essas mudanças todas, elas interferem demais. Isso é pouco avaliado. E esse ano é um ano muito difícil, é um ano que a gente não leva muito em consideração mesmo a questão do condicionamento físico, né, Roger? É isso, e é um ponto que as pessoas deviam avaliar mais profundamente, porque interfere diretamente, né? Ano passado a gente teve um Flamengo voando fisicamente, né? Jogando todas as partidas, e a gente pode fazer um recorte do São Paulo, que nessa reta final de campeonato, estamos falando de 6 meses para cá, vive grande fase, né? E chegou muito bem na Copa do Brasil, está muito bem no Campeonato Brasileiro, e o Fernando Diniz joga com todos os jogadores, todos os jogos. Dificilmente ele descansa alguém. Ele tira o Juan Fran num jogo, ele precisa de vez em quando tirar o Daniel, que parece de ferro, né? Não joga todas e não machuca. E com o Flamengo, com essa mudança, foram 3 preparadores diferentes, né? 3 metodologias físicas diferentes. Isso interfere diretamente nas lesões. E o Flamengo está pagando o preço, principalmente dessa troca na questão da preparação física. Muito bem, agora o Internacional, os próximos jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. O